Bom, galera, então vamos falar sobre o governo do Médici aí, né? 1969 até 73. Devido à situação da saúde, né, do Costa e Silva, ele teve que abandonar a presidência, né? Devido a um derrame que ele sofreu que causaria seu falecimento meses depois. O alto comando militar ainda sugeriu, né, indicou o Emílio Garrastazu Médici para a presidência. Ele assumiu então em 30 de outubro de 69. O governo dele ficou conhecido como os anos de chumbo da ditadura. Por quê? Porque teve muita repressão, tanto por parte da polícia em relação aos civis, quanto com relação aos veículos midiáticos, que houve muita censura dos veículos de mídia. Em 69, o governo Médici ele criou a OBAN, né? A Operação Bandeirante. Ela era financiada principalmente por empresários, ou seja, o setor privado bancava esse órgão do governo. E para que servia a OBAN? Né? Ela visava combater qualquer tipo de oposição ao governo e controlava as informações sobre o governo. Um ano depois, em 1970, a OBAN foi dividida em dois segmentos, o DOI e o COD. O DOI ele é o Destacamento de Operações e Informações. Ele é encarregado pela busca, apreensão e o interrogatório de opositores ou suspeitos pelo governo. Né? Já o COD, ele é o Centro de Operações de Defesa Interna. Ele é encarregado da análise de informações gerais, ou seja, é um grupo de inteligência, né? Da coordenação dos órgãos militares e o planejamento estratégico contra grupos de oposição, principalmente contra grupos de guerrilha, que eu vou falar mais à frente. Eram utilizadas práticas de tortura física, moral e psicológica na busca de obter confissões, né, de presos políticos ou informações gerais sobre a oposição. Outros dois órgãos importantíssimos que atuaram fortemente nesse período, mas que já existiam, eram o SNI e o DOPS. O SNI é o Serviço Nacional de Informações, que já vinha desde 64, no ano do golpe, né? E o SNI ele se encarregava pela vigilância e o controle nacional. E o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, ele se encarregava de prevenir e combater crimes de ordem política e social, ou seja, combater opositores, né? Manter a ordem política, né? O DOPS, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o DOPS ele foi criado em 1924, então o DOPS já existia há muito tempo. Ele só assumiu uma conotação diferente nos períodos da ditadura militar, né? No começo dos anos 60 até fim do até 1985. Nesse cenário aí de ditadura houveram muitos grupos de guerrilha, né? Entre eles a gente pode citar os maiores, né? Que é o do Vale do Ribeira, em São Paulo, o do Serra do Caparaó, em Minas, e o Araguaia, que é na divisa do Maranhão, do Pará e do que é o atual Tocantins. Essas guerrilhas elas foram fortemente combatidas, ocasionando na morte e prisão de muitos adeptos. Mas, em especial, dois líderes de guerrilhas foram mortos nessas operações e eles eram grandes expoentes dessas ideologias de oposição à ditadura militar. São eles o ex-deputado comunista da Aliança Nacional Libertadora, ANL, o Carlos Marighella, e o ex-capitão do Exército, o Carlos Lamarca, da Guarda Popular Revolucionária. Já na economia, foi implantado o PND, né, que era o Plano Nacional de Desenvolvimento. E ele tinha como objetivo dois objetivos principais, né? Manter os baixos índices inflacionários, ou seja, manter a inflação baixa, e promover um rápido desenvolvimento da economia. Era um plano de desenvolvimento que buscava a industrialização rápida do Brasil. Durante o governo, aconteceu o milagre econômico brasileiro, né? Que ficou conhecido com esse nome porque a taxa de crescimento do PIB passou de 9,5% em 69, quando o Médici assumiu, para 14% em 73. Bem como a taxa de inflação passou de 19,3% em 69 para 15,6% em 1973. E o sucesso desse plano ele foi resultado do PND, né, mas só que atrelado ao PAEG, que foi um programa
feito pelo Castelo Branco, pelo presidente Castelo Branco, que era o PAEG. O PAEG era o Programa de Ação Econômica do Governo. O PAEG ele executou as seguintes ações. Ele cortou gastos públicos, ele abriu a economia brasileira ao capital estrangeiro e ele fez uma reforma fiscal, financeira e tributária. Então isso possibilitou a redução da inflação e a elevação da arrecadação da máquina pública, isso, atrelado ao PND do Médici, foi a mistura para um bom desenvolvimento econômico, vamos por assim dizer, né? Mas por outro lado, os salários dos trabalhadores, que era a maior classe baixa, né? Eles foram contidos pelo PAEG. Eles não foram reajustados em relação à inflação. Ou seja, não funcionou muito para as classes menores esse desenvolvimento econômico. Boa noite, meu nome é Felipe Pellegrin e eu vou falar sobre as principais características do milagre econômico no governo do Médici. Para quem ainda não estudou nada sobre ele, vamos lá. Médici fez muitos empréstimos bancários para para ajudar as empresas, o foco era a industrialização no Brasil. Então vamos lá. Ele com esses empréstimos, ele incentivou que empresas estrangeiras viessem para o Brasil e incentivou também as empresas nacionais. E isso aí foi um ponto positivo. As empresas nacionais ficaram com as partes não duráveis, vamos dizer assim, alimentícias, roupas, coisas de rápida degradação ou de rápido consumo. Já as empresas estrangeiras ficaram com a parte das coisas mais duráveis, como máquinas no geral, carros, enfim, objetos duráveis. E as empresas estatais, as nacionais com força, que são as do governo, elas ficaram sobre as coisas mais pesadas, vamos dizer assim, como geração de energia, telecomunicação, armamento bélico. Armamento é coisa bélica, né? Armamentos, e visava muito a segurança nacional. E isso realmente foi bem seguro. Ficaram as ruas, vamos se dizer assim. Porém, esse milagre econômico ele apresenta algumas falhas e eu vou deixar aqui algumas das suas características que falharam. Com todo esse avanço, esse empréstimo, essas coisas na parte das empresas, foram deixadas de lado algumas coisas, como a saúde, a educação, aumentando a desigualdade social, porque grandes empresários tinham grandes investimentos e continuavam sendo cada vez mais ricos, e as classes mais baixas continuavam sendo pouco favorecidas. E a desigualdade social aumentou. Porém, ainda assim, o índice estava alto, porque tinha empresa, estava funcionando, dinheiro estava entrando. Porém, esse dinheiro não estava entrando para a classe pobre, que fique claro isso. Rico continuou sendo rico, e cada vez mais, como é atualmente. Outras falhas deixadas no governo dele foi a parte da censura. Ou seja, foi considerado muito bom porque não tinha oposição. Ou seja, o lado ruim do governo, as coisas ruins, não eram divulgadas. Então, era muito fácil você deixar um índice alto quando as pessoas não podem falar do índice baixo, das coisas ruins que estavam acontecendo no governo. E isso era por conta da censura. Não podendo deixar de falar também, em 1970, o Brasil foi tricampeão mundial no México. E isso ajudou muito o governo, porque usa como distração até hoje. Como foi utilizada também antigamente naquele negócio do pão e circo lá, que a festa era utilizada para que a pessoa perdesse aquela frenética vontade de querer saber o que está acontecendo no país. Então vamos comemorar o futebol e vamos deixar a economia quietinha, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é mais fácil comemorar do que ficar pensando nas coisas ruins. Então esse campeonato de 1970 ajudou muito Médici na elevação do milagre econômico, mesmo com todas essas falhas que foram ser apresentadas mais para frente. Porém, em 1973 aconteceu uma crise de 73. Essa crise deixou assim o governo muito instável, porque o Brasil comprava muito petróleo. Então, isso abalou muito
a inflação no Brasil, que aumentou os preços drasticamente. E isso foi o que fez Médici perder o seu governo praticamente, que foi dado às eleições, que futuramente em 74 entra Geisel. Agora, só para finalizar, algumas coisas que ele deixou para a gente durante o seu governo, que são as obras faraônicas, que são de uma extensão muito grande, são assim bem enormes mesmo, por isso faraônicas, que são a hidrelétrica de Itaipu, que faz a divisa entre o Paraguai e o Brasil, se eu não estiver enganado, que ela é uma das maiores, a Transamazônica, que corta a Amazônia inteirinha, e a ponte Rio-Niterói, que liga Rio de Janeiro a Niterói. Então essas são algumas obras deixadas por ele que são assim de elevação muito grande para o país, porque são muito grandes, as obras são bonitas, vamos dizer assim, são bem feitas, são gastos muito altíssimos para construir e mostra a elevação de um país. Porém, a Transamazônica apresenta muitas falhas, ela nem foi feita por completo. Já as outras duas obras, com os próximos governos, assim, foram feitas manutenções, isso e aquilo, então elas estão legais até hoje. E esse aí é as características do milagre econômico do governo Médici. Valeu!